Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Página Virada, terceira temporada. E como eu falhei no último programa, né, voltando para repetir o nome do livro, Ascensão e Triunfo do Self Moderno, o pensamento contemporâneo explicado para cristãos com profundidade, clareza e força. Lembrando também que esse programa não destina-se unicamente a cristãos, ele é aberto para que a gente possa debater sobre o nosso tempo. E também, volto a dizer que você não é obrigado a ler o livro, você é convidado. Mas nós não vamos fazer aqui uma resenha esmiuçada. Se você tem prova desse livro, não vai confiar em nós aqui para aprender sobre ele, não, tá? Mas vamos logo de cara recapitular aqui um ponto muito importante. Boa noite a todos aqui, boa, né, noite, pessoal? E agradecer em especial a presença do pastor Edgar, que está aqui conosco, da Primeira Igreja, nossa igreja, e dizer que é ele que vai salvar a nossa pele aqui, né? Eu confio nele, Porque tem alguns assuntos aqui que depois vão falar assim, não, vocês entenderam errado. E para a gente retomar, né, do porquê a gente trabalhar esse livro, ele fala sobre a cultura contemporânea, mas de uma forma menos superficial que normalmente nós vemos. E por que é importante isso? Tem um exemplo que ele dá muito nítido logo na introdução do livro, né, que ele costuma usar com os alunos dele. Né? Se você perguntar, ou se você afirmar, as torres gêmeas caíram por causa da força da gravidade? Ok, verdade, né? Mas é a gravidade que explica tudo relacionado àquele fenômeno? É muito pouco, né? Você afirmar que é só a gravidade. Então, quando a gente afirma, e isso nós cristãos às vezes fazemos muito, né? Ah, o mundo tá como tá, porque tá perdido, porque essa humanidade está fundada no pecado. Ok, o pecado é a gravidade. Mas há muito mais que a gente precisa entender, inclusive para se abrir ao diálogo, né? Porque senão a gente não conversa, a gente não reflete, tampouco conhece os fatores relacionados até ao percurso que nos trouxe até aqui. E o que nós vamos tratar hoje? Lelair? Reimaginando o self. É a parte importantíssima, inclusive começa com o conceito do que é o self. O que é self, né? Eu acho que de uma forma bem prática e simples, a gente pode dizer self é a noção de si, né? Como que o indivíduo se percebe e se percebe onde ele está no mundo. Então, essa questão de como que você se vê, se compreende e se define. Acho que a gente pode colocar dessa forma, né? E aí eu vou dar um exemplo para a gente ter uma noção do que é esse self da nossa cultura. Não vou dar nomes. Pediram para eu dar nomes para não me comprometer. Mais recentemente, uma pessoa muito conhecida aí, acho que de todos. Meio artístico? No meio artístico, né? Tinha ficado 2 meses fora do meio digital. É quase como um atestado de óbito, né? Você ficar 2 meses fora do meio digital nos dias de hoje, que aconteceu alguma coisa. Abstinência. E quando finalmente essa pessoa reapareceu, ela estava com um rosto muito transformado. Assim, ela fez uma interferência tal que todo mundo ficou assim, nossa, mas está muito diferente. E aí iniciou-se uma série de debates, né? Nossa, mas está muito bonita. Não, realmente foi uma mudança e tanto. Não, mas mexeu demais, né? A que ponto vai essa necessidade de mexer? E todo mundo discutindo nesse sentido. E eu, particularmente, ouvi um vídeo de uma pessoa que também é influenciadora, a outra não é, mas falando sobre isso. E ela dizendo, eu nem vou falar se certo, errado, etc. Eu, particularmente, achei muito bonito. Mas a gente precisa entender que essa pessoa ela é precursora de um movimento de famosos que já não tem mais apego, nem pudor em assumir que mudou, que mexeu, que fez uma plástica, né? Antigamente isso era um tabu. E ela faz parte, isso que eu achei mais emblemático, ela faz parte de um grupo de artistas que não tem nenhum apego ao seu rosto de nascimento. Como assim? É quase que assim, libertador, né? Então, assim, é um ser evoluído que não tem apego ao seu rosto de nascimento. Então, isso é ok, e tá tudo bem, né? Então, a pessoa como nós conhecemos, aquela pessoa que para nós é alguém que a gente gosta, tal, não sei o quê, não é como ela nasceu. E ok, tá tudo bem. Isso faz parte, é apenas uma maneira como ela escolheu,
né? O avatar que ela escolheu. O avatar que ela escolheu, mas é legítimo, né? Entende? É válido. Aham. Já está muito, assim, muito próximo da gente ter como absolutamente normal o fato da pessoa escolher ser daquela forma ou não. Não tem certo e errado nisso. Representa o interior dela, né? Porque hoje você se sente assim, seu rosto é um. Amanhã você se sente do outro jeito, seu rosto é outro. Mas Coisa mais movediça. É o que nós vamos falar É o muito que nós vamos sobre o bem-estar psicológico. Vai ser Isso. uma coisa bem presente nessa literatura nossa aqui nos nossos estudos. Isso. Aí, a gente já deixa claro que isso é uma característica muito forte desse self moderno, né? De não ter apego, é como eu me coloco, como eu me vejo. Me Mas sinto. mas antes da gente descrever bem quem é esse self moderno e até eu me olhar, né, ver se não, será que eu também estou me comportando dessa forma? A gente precisa entender o que está por trás disso, né, pastor? Sim. E como que a gente chega nessa construção? Porque tem coisas que a gente vê como absolutamente normais e válidas, e é isso mesmo, mas que elas não surgiram da noite para o dia. Né? Então, às vezes, até essa geração que já nasceu nesse contexto, para eles é a regra. Mas a gente que viveu em outro, a gente percebe a diferença e uma mudança de pensamento. Como que acontece isso, pastor? Por exemplo, o autor aqui, ele fala de um conceito muito importante para a gente entender isso, que é a questão do imaginário social. Né? Que é o que define o que para a cultura de uma época é o que vale, o que não vale. Sim. Primeiro eu quero agradecer o convite, fico com alegria de estar aqui com vocês. Esse livro é bem desafiador, eu acredito que o conteúdo dele tem muito a contribuir para a nossa compreensão da cultura. E aquilo que você abordou e colocou aqui, há uma mudança, né? Antigamente, quem eu sou era uma pergunta que era feita. Hoje em dia, quem eu quero ser? Então, o exemplo que você usou está muito refletindo isso. Agora, quem eu quero ser e eu vou trabalhar para isso, eu vou me mudar se preciso for. Tem essa realidade do sentimento dominando a nossa estrutura externa. E aí o autor ele usa a frase que vai se repetir no decorrer do livro, que é aquela frase, eu sou um homem no corpo de uma mulher, eu sou uma mulher no corpo de um homem, e como isso hoje, por vezes, é visto como algo normal. Há toda uma construção histórica para que essa mudança, ou pelo menos para que essa constatação hoje em dia possa ser vista assim como algo normal. E aí tem essas mudanças da história, antigamente, da modernidade, depois a gente pode falar um pouco sobre a pós-modernidade, como isso cai no pensamento atual. Então ele vai trabalhar isso. O objetivo então do capítulo 1 é tentar entender como aconteceu essa ascensão e esse triunfo do self moderno. E ele vai trabalhar algumas etapas. Se quiser, a gente passa a abordá-las. Ele vai fazer isso fazendo uso de 3 autores. Ele vai usar um autor da filosofia, o Charles Taylor. Ele vai usar um autor que é um sociólogo e psicólogo também. Ele foi um estudioso de Freud. Então, ele traz as suas concepções sobre Freud, como isso, de certa forma, impactou a nossa época. E depois ele fala do Aslandir MacTainen, que é um estudioso da área da ética. Então, ele vai trabalhar esses 3 autores, tentando mostrar para nós como que essa ascensão e o triunfo do self está na condição que ele está. É claro que ele está em desenvolvimento. A gente está falando aqui, daqui 2 anos, 3 anos, pode ser que esse livro já precise acrescentar algo a mais, porque é algo que está realmente em crescimento. E ele vai trabalhar, então, esses 3 autores, de acordo com os tópicos agora que ele vai apresentar no livro. O primeiro que ele vai apresentar é o imaginário social, que é um tema que ele vai utilizar, inclusive, fazendo uso do próprio Charles Taylor. E aí, a pergunta que esse imaginário social coloca diante de nós é como algo que era imoral passou a ser visto como normal ou aceitável. Como a declaração eu sou uma mulher presa no corpo de um homem passou a fazer sentido. O Charles Taylor ele vai dizer que esse imaginário social ele faz parte, inclusive, do secularismo. Há uma contribuição do secularismo. Por exemplo, a questão religiosa já não tem muita coisa a dizer para aquilo que as pessoas pensam. A questão religiosa é muito mais do âmbito particular, muito mais do âmbito da igreja. Então, o que é moral e imoral à luz das escrituras não tem muito mais assim de receptividade pelas pessoas. A gente tem também a tentativa de dar sentido ao mundo.
Então, é esse movimento de dentro para fora, e de alguma forma você dá sentido a esse mundo, é eu me encaixar no mundo, mas é eu me encaixar de acordo com aquilo que eu quero para mim, não que o mundo tenha a me oferecer, ou seja, eu não estou dentro de um propósito, eu não faço parte de uma cultura, mas eu quero de alguma forma mudá-la. Pertencer. Pertencer mudando de dentro para fora, ou pelo menos me adaptando. Tem muito isso no imaginário social. E acaba sendo uma questão de gosto social intuitivo. E a pós-modernidade, ela contribuiu para isso. Então, as pessoas, elas aceitam essas mudanças sem pensarem criticamente sobre elas. Tive um professor na filosofia que ele dizia que a mudança da pós-modernidade, da modernidade para a pós-modernidade, ela acontece no seguinte aspecto. Na modernidade, a gente tem as ideias sendo trabalhadas na academia. Sim. Então, tanto da filosofia, da ciência, essas ideias elas estavam muito restritas lá. Com a pós-modernidade, com o advento da tecnologia, de informação, o que aconteceu? A pós-modernidade ela fez com que essas ideias que estavam ali na academia viessem para o âmbito social. De que forma elas vêm? Elas vêm através de livros, de músicas, através de filmes. Então, nada do que a gente assiste, consome culturalmente falando, é neutro. Tem uma filosofia por trás, tem uma ideia por trás, construindo o nosso self, o nosso imaginário social, Sim. o nosso imaginário moral. O que é moral, o que não é. Então, esses filmes e tudo que a gente tem de cultura pop, se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser engolido por ela. Ela molda a nossa maneira de pensar e de agir. Uma coisa que eu achei interessante nesse capítulo foi... ele fala em algum momento aqui sobre distância. Sim. Né? Não sei se é no fim do capítulo ou agora no começo. E aí, essa questão de distância, para mim, me pegou, me marcou, porque a gente vê muitas pessoas criticando os costumes atuais, a forma de pensar, a pós-modernidade, a ausência de uma verdade absoluta, o bem-estar psicológico, as coisas tudinho. Mas a gente percebe uma aceleração. E acho que tem um pouco a ver com isso, porque a gente vai ver coisas que foram crescendo aqui há séculos atrás, mas a nossa era está se acelerando. E nós sabemos que aqui vai ter momento que vai falar sobre a importância da prosa, da poesia, da interioridade. Então, o cara, através da poesia, queria mudar a forma de pensar a sociedade. E hoje a gente está num momento que nós temos as mídias sociais que traz uma velocidade de posts, de videozinhos, de mensagens, de reportagens, de matéria, que faz com que a ideia, ela dissemina com uma velocidade muito maior. Então, quando ele fala assim, que as distâncias diminuíram, então, quando uma ideia era pensada na Europa, na França, até ela chegar a gente, demorava. De fato, era pensada, né? Era pensada. Entregue. Hoje é tudo muito rápido. Então, o que antes demorava uma carta para ser respondido... Um tratado. Um tratado para ser respondido, agora é respondido imediatamente. Exato. Viralizado. E até os processos de mudança são muito mais rápidos justamente por causa disso. Mas você pulou uma parte, né? Quando você falou da questão da distância, você pulou uma parte aí, além desse imaginário, que é a questão da velocidade mesmo, e um fator que ele inclui daqui a pouco, que é a questão da tecnologia. Ele vai falar sobre isso. Mas é no próximo conceito aqui, que é interessante. Mas antes de passar desse, eu queria fazer até uma colocação para o André, que ele fala, e o pastor falou aqui do imaginário, né? E foi sendo mudado. E aí ele fala da pílula anticoncepcional, que ela é uma das tecnologias que vem ajudando nessa revolução mesmo, assim, de mudança de comportamento e que a gente dá opção, né? Que dá opções. Exatamente. E que faz você optar por coisas que não é mais o que a sociedade impõe, mas eu escolho. É isso, assim, é um elemento... Bimese, poeses, né? Mas assim, se você for pensar, aí que junta um pensamento com um instrumento favorável a esse pensamento ganhar força. Então, a questão do anticoncepcional. Se toda a concepção de mundo e do indivíduo, da self, né, tinha como algo dado e natural a reprodução, então, assim, eu nem questionava. É algo que vai acontecer comigo, eu vou passar por isso e é o que todo mundo vive, faz parte da vida humana. Ok. A partir do momento que você insere um elemento que torna isso algo opcional,
Então, peraí, não é algo dado e natural e algo contra o qual, assim, eu nem Isso. questiono, aí passa a ser questionável. Isso. Aí que entra o processo de mudança de um pensamento, né? De repente, algo se torna possível, depois plausível, depois provável e vai se naturalizando, né? Então, acho que é isso. Mas aí o pastor agora vai explicar a grande virada de chave, que é esse conceito da substituição, né? Poeses, mimeses e poieses. Antes eu vou puxar a sardinha aqui para a filosofia. Antes a gente precisa voltar um pouco ao pensamento do René Descartes, né? Ele faz uma virada, porque até então, René Descartes está ali na transição do período medieval para a modernidade, e ele inclusive é o primeiro pensador característico da modernidade. E ele, por exemplo, antes no período medieval, a verdade era bíblica, estava ali apresentada. Existia uma cultura, existia uma construção social, isso de certa forma era apresentado e a pessoa então se acomodava àquilo, aceitava aquilo e se via dentro daquela sociedade com seus valores e a sua moralidade. O que o René Descartes vai fazer? Ele vai procurar uma base, ele vai tentar desconstruir tudo isso, ele vai partir para o plano cartesiano dele, da dúvida, né? Uma vez eu vi o Guilherme de Carvalho falando sobre isso, é o exemplo de uma casa. Tem uma casa já construída na época dele, só que essa casa precisava de reforma, só que ela passou por várias reformas, e aí já não tinha mais a planta dessa casa. Como você vai fazer reforma nela? Será que você pode tirar essa parede aqui? Tem pilastra nela ou não? O que faz então? Destrói a casa por completo e constrói outra casa. É o que René Descartes vai fazer. Ele coloca tudo em dúvida, menos a dúvida, ele coloca tudo em dúvida, só que aí ele começa a fundamentar a partir da hora que ele diz, olha, se eu estou pensando, eu existo. Então eu não posso duvidar da minha existência. E essa mudança trouxe o sujeito para o centro. O sujeito passou a criar. Tanto é que o René Descartes é considerado como o pai da ciência, porque ele traz o sujeito para criar. E aí a gente entra nesse tópico aí esses nomes bonitinhos que o autor usa aí, da mimesis e da poiesis. Não é xingamento nem nada, mas... É latim para mimético e poético. É, né? Não sei se é latim, eu sei que é da filosofia grega, né? Eu acho que é grego mesmo essa grego, essa ideia. Mas eu não sei se o latim vem... Mas eu acho que a tradução é essa, porque depois ele usa esse termo, mimético, poético. Isso. E aí, eu fiz até uma anotação aqui. A mimese é uma imitação. Então, a gente, inclusive, tem dentro da filosofia, principalmente da filosofia grega, a questão da arte mimética, que é a arte que procura copiar a realidade. A gente tem isso e a mudança disso também. Com a modernidade, isso muda. Até a modernidade, a arte tinha como objetivo representar a realidade. Então, o quadro ele era visto como um quadro artístico e bonito desde que ele representava a realidade. A beleza de algo dado, né? Se fosse uma estátua ali, tinha que representar mesmo o homem como ele é, a mulher como é. Se fosse fazer um quadro de uma paisagem, realmente você tinha que fazer aquilo ali. Com a modernidade, o que a gente tem já não é mais uma arte mimética, uma arte da mimesis, mas sim agora uma arte da poiesis, que é uma arte da criação. Então, você deixa de imitar a realidade, você deixa de se enquadrar essa realidade ou trazer elementos dela para a sua arte ou para a sua vida, mas você passa agora a criar. A construir. A construir, exatamente. Isso tem uma mudança significativa no self, no pensamento do eu. Ou seja, eu nasço numa cultura, essa cultura, é claro que ela tem influência sobre a minha vida, mas mais do que ela tem influência sobre a minha vida, o que eu quero ser precisa ser colocado em pauta e agora o importante é o que eu quero ser. Ah, mas a sua cultura é assim, assim. Não, mas o importante agora é o que eu quero ser. Eu estou construindo. E aí, a tecnologia, a medicina, a engenharia tornou possível essas realidades. Aquilo que era, então, natural foi tornando possível. Todas as evoluções que a gente tem, a tecnologia e esses desenvolvimentos estão aí. Por exemplo, na Reforma Protestante, você tem lá a imprensa de Gutenberg, que é a tecnologia da época que tornou possível aquela mudança ali. Então, na modernidade, com o desenvolvimento da ciência, e aí o autor vai falar sobre isso hoje em dia com a medicina avançada, hoje em dia o homem que se vê como mulher, ele muda a sua estrutura
para dar lugar para o seu sentimento, porque ele é uma mulher, então ele usa a medicina, ele usa os recursos para mudar, inclusive a sua estrutura. É possível, é plausível Exato. e de repente torna-se válido, né? Exato. É assim, parece que assim, num primeiro momento, houve uma, pelo menos a reflexão sobre, talvez, como ele se sente e pensa, importa. Exato. Porque também nós viemos de uma herança cultural, aí eu vou entrar aqui do lado de lá, né? Do opressor, né? Tipo assim, se você não questiona, né? Você não tem acesso, você não... Né? Então, assim, existia, de fato, um domínio ali em diversas eras da história da humanidade, né? Então, peraí, mas de repente é válido. Mas o que a gente vê hoje é que não só o sentimento, ou como você se vê, ou como você se percebe, não é que isso é só válido. Ah, não, tudo bem. Não, ele precisa ser externalizado. E ele precisa ser manifesto. Sim. Então, assim, é ainda mais evidente, né? E a gente se engana se pensa que isso está em coisas extremas. Eu ouço demais lá em casa, do meu de 8 anos, não vou falar o nome, né, do meu de 8 anos, mas assim, não, isso aqui... Ah, mamãe, mas não é como eu me sinto. Eu mesmo. Não é como você se sente. Tá, mas é como a Bíblia diz, né? Então, assim, se eu for me basear em como você se sente, como sua irmã se sente, ou como eu me sinto, ou como papai se sente, essa casa vai virar um caos. Porque são sentimentos muito subjetivos e depende muito de como você está nesse momento, né? Eu achei interessante a relação que colocou da evolução tecnológica com a mudança do comportamento e do se enxergar, que é, vamos dizer, o self, né? Ele coloca aqui, por exemplo, a Europa medieval. Você tinha as pragas, por exemplo, uma peste bubônica. Peste negra, né? Peste negra, né? Peste negra. Morrer. Sim. Clima. Planta aqui, colhe aqui. Não tem o que você mudar. Você está aqui sob a jurisdição de Deus. Da natureza, Da natureza, né? que é de Deus. Está tudo Exato. pautado. Então, assim, É algo dado adoeceu e pronto. com tal doença, morreu. Tem? É a ordem natural aqui. E aí começa a surgir a tecnologia, e aí você já começa a conseguir plantar num momento diferente. Mais para frente você consegue controlar a natalidade, aí você muda o propósito do sexo, tudinho, né? E aí vai mudando essa questão de eu vivo de forma mimética para poder viver de uma forma mais poética. Vou começar a viver aquilo que eu gosto. Aquilo que faz sentido para mim. Aquilo que faz sentido para mim. O mundo natural vai perdendo autoridade. Vai perdendo autoridade. E eu vou ganhando o protagonismo da vida. E aí, para nós cristãos, a estrutura criacional de Deus, ela vai perdendo, inclusive, sentido para esse self moderno. Em vez de ele E vai viver perdendo até a glória, né? Exato. Porque se o homem é capaz de reproduzir tanta coisa gloriosa, está na mão dele. Ele ele saía do sentimento de... Ele saía de uma questão de dependência sujeito para atuante na história. A mudança do René Descartes. Né? O sujeito é trazido para a construção. Mas, Leolair, eu acho que exemplifica muito bem o que ele coloca lá dessa mudança do self, de como que o indivíduo, né? Até assim da geração dos meus pais, seus pais, né? Qual que era o valor para ele em relação ao trabalho? Assim, como é que você está falando do homem político aí, que o Charles Taylor fala. Eu tenho que trabalhar e o propósito dele era ser o provedor, sustentador da família e era o normal, né? Você está feliz no seu trabalho? Isso só. Eu estou pondo comida dentro de casa? Isso é muito importante, porque assim, eu acho que até a minha geração, eu tive 2 empregos na vida. Então assim, e era só que hoje a gente não vê isso mais. Assim, eu passar 10 anos numa empresa, depois mais 20 anos na outra empresa, isso é o normal. Hoje você dorme e não amanhece. Mas você falou um negócio tão importante, Leolair, que eu até estava discutindo com os professores recentemente sobre isso, é que quem é de outra geração, às vezes olha para essa geração e pensa assim, esses meninos não querem nada com nada, esses meninos não têm compromisso, não têm responsabilidade, assim, não tem perspectiva de vida. Minha época, quando você começa a usar a minha época, pode saber, né? Porque eu levantava a tal hora, não sei o quê, papapá. E não tinha esse negócio da gripezinha. Hoje em dia, esses meninos, nossa, espirra e pronto, quebra, né? Ele fala aqui de floco de neve.
Não é floco de neve, né? Não é... Existe Ou isso, Nutella. existe, né? De fragilidade, de desinteresse e tal. Mas não é só isso. É assim, a noção aqui, né? A maneira como percebe o mundo. Essa geração tinha uma configuração diferente, Exato. que moldava seus valores e princípios e a sua maneira de enxergar no mundo. O Só que que é um valor? Como é que eu sou feliz no trabalho hoje? Como é que você é feliz no trabalho hoje? Aí que tá. Eu queria até fazer uma retrospectiva para o pessoal que não leu o livro. Sim. Então, quando a gente fala de homens, ele coloca que primeiro nós tivemos, na idade da era grega, ali, o homem político, em que a função dele, ele se sentia útil, se sentia O ateniense, plenamente fazendo parte da sociedade quando ele trabalhava para a sociedade, para a polis, né, que é falado. Isso, É. Aí depois a gente passa para o homem Cristão, homem medieval. cristão. E aí era o engajamento dele Com a igreja. com a religião, com a É. igreja, que fazia sentido no dia a dia dele. Isso. O propósito da vida dele era E aquilo. sempre o sentido vinha de fora. Isso, o operário isso. do século XX. Aí depois vem o homem econômico, em que Isso. a capacidade dele de Produtiva, produzir, isso. de ter emprego, de levar comida para casa, sustentar a família, É se sustentar, era a forma como ele se enxergava. Não, eu vivo para isso, eu tô aqui com esse sentido, eu trabalho com esse sentido. Aí ele vem para o homem psicológico, que é o nosso É o de agora, hoje. que é o de agora, né? Mas e nós aí, estamos aí antecipando. você perguntando para Leolá isso, eu falei assim, gente, eu acho que eu tô preso no homem econômico ainda. Porque eu trabalho, não é achando que é bom trabalhar, não. Eu acho bom que eu tenho um emprego para levar dinheiro para casa e sustentar. Então eu acho que eu tô meio preso no tempo. Lá no homem econômico? O econômico. Tô preso no homem econômico. Nossa, eu não tô, não. E Esses consumindo dias, muita notícia do homem político. esses dias eu ainda fiz um desabafo tão romântico lá em casa. Não é por salário, não é por dinheiro, assim, eu não almejo coisas grandes, mas... Eu usei essas questões assim, né? Mas é porque eu me identifico com aquela outra oportunidade. Nossa, não quis nem saber. Mas presta atenção que sempre é pensando no que você dá, né? No seu referencial tá fora de você. Sim, sim, ainda Sim, tem isso, com isso. certeza. É, o meu tá fora. Hoje não. Mas assim, eu vejo... Deixa eu falar, porque assim, eu tô em obra e eu vejo gente trabalhando que começa às 5 horas da manhã e vai embora às 7 horas da noite, num ambiente bem pesado, muita poeira, muito barulho, Cansativo. muito sol. Então, e eu ainda vejo pessoas lá que vivem nessa época. O propósito dele tá naquilo que ele oferece para a sociedade. Ainda tá assim, só que... Conduzem a sua vida de uma forma mimética. Exato. É isso? Vamos usar termos aqui mais sofisticados. Não, mas ele é influenciado. Na simplicidade dele lá, ele está influenciado por esse homem psicológico. Com Por certeza. quê? Porque dependendo de como eu falo com ele, e lá você tem uma hierarquia, como eu falo com ele, ele fala, não estou satisfeito com o jeito que eu sou tratada aqui. Aham. E te larga na mão. É mais ou isso menos mesmo. assim. Ou Então, até- assim, na simplicidade lá de um operário, ele está sendo influenciado por esse homem psicológico que nós estamos vendo no céu. Ou então te acusa de coisa. O homem econômico não Isso. abriria a mão de perder aquela oportunidade de emprego. Hoje não Baixava a cabeça e pronto. Baixava a cabeça e ia embora. E não vai perder. Hoje não é assim. Pastor, cultura, noção de cultura. Vixe, essa é uma definição difícil, hein? Muito difícil. Noção de cultura é uma definição... Porque a gente está falando que a gente está numa cultura de um self exacerbado. Tá, mas e aí a cultura? Esses dias, até mesmo outra pessoa que trabalha comigo, a gente estava falando negócio de padrões estéticos e tal. Ah, mas isso aí é um padrão estético imposto pela sociedade. Aí eu falei... E que sociedade é essa? Antigamente o povo falava da grande mídia, né? Que exercia um controle da imagem que era bonita e qual não era. Acabou isso aí, meu bem? A sociedade é você? E aí? Essa questão de cultura, é importante falar sobre isso também, porque cultura é muito abstrato, né? Às vezes a gente acha que cultura é algo concreto que a gente pode, então, tocar. Tudo isso aqui é cultura. A gente tem realidades da nossa época, pensamentos da nossa época, que estão, de alguma forma, aqui impactando esse estúdio, impactando a nossa vida, o tipo de carro é cultura, tudo isso é cultura. E é resultado de um construto. Construto histórico ali, social, que tem essas influências sociais. Agora, o grande desafio nosso, como cristão, é fazer uma exegese da cultura. A gente precisa tentar entender a cultura na qual nós estamos inseridos. Por quê? Porque a gente tem uma mensagem para comunicar para essa cultura. Uma mensagem que é, inclusive, supracultural, né? Ela toca todas as culturas. Agora, que jeito que essa mensagem vai tocar essa cultura que nós estamos vivendo, com todos esses
elementos aí com todas essas mudanças. Hoje em dia, eu penso que o evangelho ser pregado e a gente viveu o evangelho na prática se tornou algo até mais difícil, né? Porque a gente tem toda essa realidade aí, hoje em dia as pessoas não estão mais assim acessíveis a um fator externo, a uma mensagem externa, alguém que vai vir falar um sermão ali de 30 minutos e eu tenho que só ouvir uma autoridade ali pregando o evangelho, autoridade por estar em submissão à palavra de Deus e sendo boca de Deus ali, muda muito por causa dessa ascensão e esse triunfo do self moderno. E a gente é desafiado a repensar a maneira como a gente se coloca, né? E aí, antes da gente encerrar, falando desse self-moderno, eu vou contar um exemplo pessoal, assim, que foi um desafio que eu tive em sala de aula. Tem 2 anos isso já. Então, em 2 anos, muita coisa mudou, né, gente? Mas a gente estava, assim, numa sala de reunião, reunião de professores e tal, antes da gente iniciar o semestre, estava prestes a começar a aula. E aí, a coordenadora estava lá contando muito animada, praticamente emocionada. Nossa, gente, eu estou muito emocionada e tal. Falava que, não, porque o Felipe... Ixi, não era pra ter falado não, mas eu acho que ninguém conhece, mas já foi. O Felipe finalmente escolheu o nome social dele. E, nossa, eu tô muito feliz por ele e tal. Aí eu fiquei assim, né, com aquele ponto de interrogação na cabeça, né? Eu falei, e aí? Eu falei, mas como é que é aí? Não, porque o Felipe aparece... Agora eu vou falar um fictício, né? Aparece na nossa chamada como Amanda. Né, que mais é um aluno transgênero que a gente tem. E então, assim, só para vocês estarem cientes, nossa, mas eu estou muito emocionada. Como é um processo judicial muito caro, então ainda não vai alterar os documentos e tal, mas só para vocês saberem. Aí eu, ok, né? E tudo bem. Chegando na sala de aula, aquela pessoa estava como meu aluno. Mas, assim, quando eu cheguei, nem precisou ninguém me falar, porque eu bati o olho. E eu já vi, né, com as roupas masculinas, cabelo curto, todo jeitinho assim, né, tentando se posicionar, interagindo, se colocar e tal. Mas, gente, eu olhei, eu só enxerguei a menina. Assim, eu enxerguei, assim, a menina que Deus tinha feito. Fez tudo que ela não queria. Que mas, ela queria assim, ser... Ele tá falando sobre isso, né? Mas, assim, eu olhei, eu enxerguei a menina que Deus tinha feito. Ninguém me falou que era aquela pessoa, mas eu enxerguei. E na hora, assim, me deu um aperto no coração. E ao mesmo tempo... E, assim, durante algum tempo, eu fiquei num dilema nas primeiras aulas, porque eu não poderia me referir usando artigos femininos. Tem hora que até eu usava frases que não existissem artigos. Porque, por um lado, eu ficava assim, será que eu estou ofendendo ao meu Deus se eu tomo para mim essa identidade que foi estabelecida, mas eu sabendo que não, parece que eu estou negando aquilo que Deus criou? E, assim, eu fiquei muito dividida no começo, mas depois eu falei assim, quer saber? Não é isso que eu tenho que fazer. Assim, diante de Deus, eu não estou em dívida de forma alguma. Uhum. Não quer dizer também que eu tenho que ir lá, né? E se vai contra... Comemorar. Vai contra princípios que eu acredito que são, assim, eternos, né? Então, não quer dizer que eu vou lá apoiar, ajudar a pessoa aplaudir ou mesmo acompanhá-la no processo, né? Mas eu entendi que cabia a mim naquele momento e durante aquele semestre um olhar de amor. Jamais um olhar de condenação, jamais um olhar de essa pessoa pecadora, né? Porque eu preciso entender essas questões aqui também, que moldaram o entendimento daquele ser humano durante muito tempo e que, com certeza, para aquela pessoa eram muito difíceis de lidar. Uhum. E eu percebi nitidamente ao longo do semestre que, por mais que ela estivesse vivendo aquele processo de libertação e de autoconhecimento e de autoaceitação também, assim, eu sempre percebi, assim, sabe, aquela falta e aquela dor que era carregada, assim, de uma confusão mesmo. E eu depois parei para pensar, falei, gente, eu vou enfrentar isso ainda muito, em vários outros casos. E a gente tinha vários outros casos de situações assim. E a gente é desafiado a pensar como amar, como pregar a verdade, como caminhar junto, porque precisa ouvir, precisa estar do lado, precisa se mostrar aberta a conversar. Essa pessoa se sentiria à vontade para se abrir comigo quando passasse por algum problema? De que forma que eu receberia isso, né? Sem comprometer a verdade, mas também sem... Demonstrando respeito, mas concordando. Não, sem validar, né?
Se fosse perguntado, eu teria que me posicionar. Mas eu jamais poderia deixar de exercer o amor que Cristo manifestou quando ele caminhou. Com todos aqueles rejeitados, né? Das prostitutas e tudo mais. Ok. Próximo programa a gente continua. Próximo a gente continua. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Até a próxima quinta. Até a Ixi, próxima agora eu já quinta. não lembro mais. Agora é semanal. Dia 7, 6, 5, 4. Dia 4 de setembro, nos encontramos às 20 horas no mesmo canal. Tchau.